Obrigado, Liana. Agora é comigo e com a Wize. Em comemoração ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o programa Tendências e Negócios tem uma matéria muito especial. Confira com a gente com o repórter Alex. Em 1978, ativistas negros reunidos em congresso do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial instituíram o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. E assim foi dado o passo que tornou o Zumbi herói nacional. Líder do Quilombo dos Palmares, comunidade de escravos fugitivos, Zumbi tornou-se líder da luta contra a escravidão. O dia de sua morte, dia 20 de novembro, celebra-se o Dia da Consciência Negra. Mas por alguns motivos, pelo que percebe-se, ainda não há muito o que comemorar. Hoje existem leis que, efetivamente, combatem questões de discriminação racial. Conforme o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 garante à população negra efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. O secretário de Política de Promoção de Igualdade Racial, Mário Teodoro, acredita que o 20 de novembro é uma data para celebração. Esse 20 de novembro também é uma data para celebrarmos a nossa diversidade. Um país de diversidade como o Brasil, diversidades culturais, diversidades étnicas e de uma convivência muito harmoniosa entre essas diversidades, essas diferentes etnias, diferentes vertentes. Mas é uma data também para que nós façamos uma reflexão, né, sobre alguns aspectos que ainda hoje incidem sobre a nossa sociedade e que não deveriam mais incidir, né? É o caso, eu falo, do país diverso, e isso é uma maravilha, temos essa diversidade muito grande, mas ainda é um país muito desigual. E a desigualdade, na forma como ele se coloca no Brasil, que é desigualdade de renda, desigualdade educacional, desigualdade de acesso a bens e serviços públicos, desigualdade de oportunidades, ainda é uma chaga social no Brasil, que nós temos que combater e acabar. A coordenadora de Educação para as Relações Étnico-Raciais do MEC acredita que é necessário que toda a sociedade faça parte da consciência negra. Eu vejo o 20 de novembro como uma data a ser comemorada. Ser comemorada principalmente em contraponto a 13 de maio, né? Para que nós reflitamos o que foi 13 de maio. Realmente, a população negra brasileira, população que era escravizada, estava completamente apática, assistia e aceitava a escravidão, ou a princesa Isabel simplesmente deu uma resposta à luta da população negra pela libertação. Então, 20 de novembro, além desse caráter de mostrar que a população negra não estava satisfeita e nem conformada com a escravidão, né? Esse 20 de novembro tem ensinado para a população brasileira que os escravos, os africanos que foram escravizados não estavam acomodados. Mostrar que Quilombo não é lugar de negro fugido, e sim local de resistência. Quilombo é um espaço de resistência daquela população. E vejo também que esse 20 de novembro faz parte de uma lei maior, que é a Lei 10.639 de 2003. O que acontece com essa lei? Ela trata da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É uma comemoração de alteração de um resultado na sociedade brasileira, de uma mudança de comportamento, porque para mim resultado é mudança de comportamento na sociedade. É não termos mais negros com salários menores do que branco. É dar ao negro a possibilidade de ocupar o espaço que lhe é devido, coisa que não é muito bem vista por alguns brasileiros, né? Porque a sensação que se tem é que nós, negros, estamos sempre ocupando um espaço que não é nosso. Por que fulano está aí? Por que ele é o coordenador? Sabe? Mas
não há nenhuma relação entre maior ou menor quantidade de melanina na pele e capacidade, inteligência, né? Não há nenhuma relação com isso. A gente tem lutado muito pela formação dos professores, né? E nessa luta pela formação de professores eu escuto tipo coisa assim: olha, professor, eu não posso tratar de educação das relações raciais porque, sabe, eu tenho que ensinar português, matemática, geografia, história e eu não tenho tempo para isso. Mas será que a gente não pode transversalizar na geografia, na história, educação das relações raciais? Quando eu ensino geografia para alguém, será que alguma vez eu já me preocupei quando eu estudo relevo, clima, vegetação, hidrografia dentro da geografia? Será que eu já fiz alguma relação entre maior e menor quantidade de melanina na pele e clima? Será que eu já fiz alguma relação entre a textura do cabelo e o clima? O que tem isso a ver com a população brasileira? Em que isso torna uma raça superior à outra? Por que é que eu digo que alguém tem um cabelo ruim? Qual é o meu parâmetro para dizer que o meu cabelo é ruim, que o do outro é bom? Essas coisas precisam se desfazer. E eu vejo, como eu disse anteriormente, educação, consciência negra como alguma coisa que vai além da cor da pele, além da textura do cabelo, além do formato do nariz, né? Consciência negra não precisa ser só pessoas que têm maior quantidade de melanina na pele. Existem outras políticas sociais que combatem desigualdade de renda e de oportunidades. Para a política de cotas, é uma grande iniciativa que combate o racismo. Agora o governo está lançando, acabou de lançar, né? A presidenta Dilma sancionou a Lei 12.711, que é a lei que institui as cotas para as universidades públicas federais, né? E essa lei ela unifica o sistema de cotas e vai fazer primeiro com que aumente muito as oportunidades para os cotistas negros e também indígenas, e em segundo lugar que a gente tenha um sistema de acompanhamento e monitoramento do que está acontecendo com esses alunos, do que está acontecendo com o sistema, de forma que nós possamos acompanhar os resultados efetivos dessa política de cotas, né? E em quanto tempo essa política vai continuar, vai perdurar, porque nós sabemos que uma das características mais importantes da política de cotas é o seu caráter não perene, mas temporário, né? É uma política temporária que visa acabar com uma desigualdade que esperamos isso seja feito em um curto espaço de tempo, né? Estamos completando 8 anos, né, dessa política de cotas. A UNB, por exemplo, ela tem 10% dos seus alunos são cotistas. Esse número para o senhor é animador ou ainda é pouco? Não, esse número é animador no sentido de que abriu a possibilidade para um conjunto de jovens negros que não tinham oportunidade de estudar. Mas, por outro lado, a participação da população negra no Distrito Federal é maior do que 10%. Então, nós temos aí que compatibilizar e abrir mais oportunidades para que nós tenhamos uma universidade que tenha, vamos dizer, um percentual de participação de negros e brancos compatível com o que é o percentual da população em cada unidade da federação. A ideia é um pouco essa, no sentido de abrirmos a universidade para toda a população brasileira. Existe uma estatística que num grupo de 10 alunos, por exemplo, 6 permanecem e 4 saem. Deixa eu atribuir isso aqui ao sistema econômico. A evasão na universidade, ela tem vários motivos, né? O grau de evasão dos alunos cotistas, a experiência mostra de todas as universidades que nós temos acompanhado, ele tem sido menor do que o grau de evasão dos alunos não cotistas. E isso alguns atribuem ao fato de que o cotista ele agarra essa oportunidade como se fosse a única oportunidade e ele entra com talvez um pouco mais de ímpeto para realizar esse curso. Estudantes cotistas da UNB veem o sistema de cotas como uma forma democrática de entrar para a universidade. Na verdade, eu acho que as cotas elas são sim uma forma de democratização dentro da universidade. É um meio de manter a universidade, como a gente costuma dizer, colorida, né? Eu acredito que é uma grande contribuição que não tem efeitos negativos. O estudante que entra por cotas, ele tem que concorrer
tanto quanto os outros, ele tem que se esforçar. E as últimas pesquisas que saíram sobre o desempenho dos estudantes que entram por cotas, elas apontam resultados maravilhosos. Então, não tem por que acreditar que o efeito das cotas seja negativo.